Bom dia, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Karina Fonzar e esse é o meu canal. Um capítulo por dia e o Novo Testamento lido em um ano. Sejam bem-vindos. Vamos juntos agora respirar fundo, aquietar o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma, para que então possamos dar início à nossa leitura do dia. Vamos orar? Pai, neste momento, eu te peço, abra meu coração, minha mente e minha alma para que eu compreenda, veja e ouça a sua palavra e dessa forma seja transformada. Me ensina a ouvir a sua voz, a obedecer tudo o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos abrir as nossas Bíblias e se algum versículo tocar o seu coração, grife, sublinhe e depois reflita sobre ele. Se fizer sentido, posta no seu Instagram e me marca. Mateus 10. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, por sobrenome Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes deu instruções, dizendo: Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu mantimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos que nela seja digno e hospedai-vos ali até que saiais. E estando na casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E odiados sereis de todos por causa do meu nome. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não cabereis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor? Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto,
Não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e os que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a vós recebe a mim. E quem me recebe, a mim também aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em nome de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo em nome de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que der somente um copo de água fria a um desses pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Muitas coisas, né? Mas acho que para mim ficou muito importante nesse capítulo a questão dele pedir para que a gente fale a respeito dele, né? Para a gente pedindo para a gente falar a respeito de Jesus para as pessoas, né? Então, fale de mim, mas saiba que isso vai gerar conflitos, né? Esses conflitos acontecerão dentro da sua casa, acontecerão nos lugares onde você frequentar, você vai visitar pessoas, né? E ainda assim vão haver conflitos quando você falar da minha palavra. Aqueles que te receberem bem para ouvir, estão abertos a ouvir a minha palavra, fique, né? Ofereça sua paz para elas. E aqueles que de alguma forma você incomodar e não conseguir levar a paz para esta pessoa, carregue a sua paz com você quando você sair daquela casa. Esse para mim é uma parte importante que me chamou a atenção hoje. É aquilo que eu falei, cada vez que você lê a Bíblia, você vai ter um pedaço que vai te chamar a atenção. Às vezes no mesmo capítulo vai ter um dia que uma coisa vai te chamar muita atenção e quando você relê, vai ter uma outra parte. Então é muito importante que você continue lendo, permaneça lendo diariamente e cada vez você vai ter um entendimento melhor, um entendimento diferente, o Espírito Santo vai falando com você. Por isso que a gente fala que o Espírito Santo fala com a gente, porque a cada dia ele vai falar um pedacinho com você, tá bom? E aí, vamos orar agora, porque a gente já finalizou o capítulo e eu quero agora que você reflita. Vamos conversar sobre o texto. O que o texto te chamou mais atenção? O que o texto revela sobre Deus? O que ele te convida a ajustar em sua vida? Reflita sobre isso. Agora eu peço a Deus que a palavra de hoje molde o seu dia e que a paz de Deus esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.